Oi pessoal, bem-vindos ao mais novo vídeo. Nós vamos estar falando sobre ciências, especificamente sobre a cobertura vegetal ou a vegetação, como ela é muito importante para o clima, os mananciais, o ar, a biodiversidade e o solo. Não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal, tá bom pessoal? Para receber os outros assuntos. Bom, falando sobre o clima a cobertura vegetal é muito importante para o clima, né, porque contribui para a manutenção das chuvas locais. Quer dizer, eu tenho com mais frequência, né, as chuvas locais, porque eu acabo formando aquelas nuvens de chuva, né? A umidade do ar, então não fica um ar seco. O regime de chuvas fica mais frequente, né? Não fica aquelas tempestades absurdas, né? De enchentes, quer dizer, é mais regular, é mais normal. E influencia a temperatura, que pode ficar mais quente ou não. Os mananciais, influencia também a cobertura vegetal nos mananciais. Primeiro vamos entender o que são os mananciais. São todas as fontes de água superficiais ou subterrâneas que podem ser usadas para o abastecimento público. Que fontes de água? Lembra que a gente estudou lá há alguns assuntos atrás, né, alguns vídeos sobre as nascentes? Pois é. Os mananciais são todas as nascentes superficiais ou subterrâneas, que, por exemplo, podem ser os lençóis freáticos, né? Os aquíferos. A cobertura vegetal evita o assoreamento. O que é o assoreamento? É um processo pelo qual o leito de um rio ou lago se eleva, aumenta o volume de água devido ao acúmulo de solo, de sedimentos e detritos levados pelas chuvas, né, no solo, ó. Então, levados para dentro do rio pela água das chuvas que retira por causa da erosão dessas regiões desmatadas. Então, a cobertura vegetal nos mananciais, né, que seriam a vegetação, contribui para absorver essa água, levar até os lençóis freáticos, ou então aos aquíferos, ou até mesmo abastecer os mananciais, que são as nascentes, né? E evita o assoreamento. O que é isso? Que o rio suba de volume por conta de não ter a vegetação nas margens dos rios, né, que servem para segurar o solo. Se eu não tenho a vegetação, com a chuva, o solo acaba sendo levado para o leito do rio, tá? E aí aumenta o volume. Bom, agora nós vamos falar a influência da cobertura vegetal no ar. Então, as plantações servem como barreira para os ventos, né? As árvores acabam freando um pouco aquela velocidade dos ventos e além de funcionar como um filtro para as partículas poluentes, os gases poluentes. Pode ser tanto aqueles emitidos pelas indústrias, pelos automóveis, como também aqueles pelos desmatamentos, na verdade as queimadas, né? Bom, a vegetação na biodiversidade, ela serve de abrigo, de habitat para diversas espécies e também fornece alimentos, medicamentos. Que medicamentos? Bom, tem várias plantinhas que servem como remedinhos, né? E outros produtos. Então, por exemplo, ela serve também para biodiversidade, para quando o animal está com sede, a planta tem água, então ele ajuda nesse sentido, entre outros. Para o solo, a cobertura vegetal ou a vegetação é muito importante para a fertilidade do solo. Por quê? Porque conforme as plantas morrem, as folhas caem, os frutos, as flores, tudo isso que cai no solo acaba sendo nutriente e é absorvido junto com a água pelo solo. Então, acaba contribuindo para a fertilidade. Além do que, a vegetação evita a erosão, quer dizer, evita com que a terra seja levada, né, pelas águas da chuva. Bom, vamos falar agora um pouquinho mais detalhado sobre a vegetação e a biodiversidade. O Brasil possui uma grande diversidade, de vida e diversidade, então uma grande diversidade e variedade de vidas, sejam de seres vivos como as plantas, né? Os seres vivos incluem inclusive as plantas.
Os seres vivos são adaptados às características da região que estão localizados, como a temperatura, o clima, o solo, a altitude. Um exemplo clássico é a floresta amazônica, que é um dos mais ricos biomas em diversidade, em biodiversidade, né? Quer dizer, que é muito rico em diversidade de plantas e animais. Mas eu não lembro o que é biomas. O que são os biomas? Os biomas, o bioma é um conjunto de seres vivos de uma determinada área que compartilham do mesmo clima, o solo, altitude, vegetação, características daquela região. Então, aqueles seres vivos, eles vivem naquela região, de acordo com o clima, o solo, altitude, vegetação, né? Então, é um conjunto de ecossistemas terrestres. E aí, há diferentes formações vegetais no mundo. Todas elas são adaptadas às características de uma região. Perceba, por exemplo, a Amazônia e a Mata Atlântica são vegetações, por exemplo, que a gente tem em comum vegetação alta, né? Mas bem fechada, quer dizer, quase não tem espaço assim que você consegue ver. Entretanto, a Caatinga e as Pampas têm vegetações mais baixas e mais abertas, quer dizer, não são árvores tão grandes. Vamos falar agora em específico de cada um desses 3 biomas que a gente viu, só para vocês verem as diferenças entre eles e de como é importante o clima, a vegetação e a vegetação específica que nós estamos falando, né, o solo. Então, o pampa é uma vegetação rasteira com pequenos arbustos. Então, olha aqui, por exemplo, o pampas, tá vendo? Ó, ela tem uma vegetação rasteira e com pequenos arbustos baixos. Já a caatinga é um bioma típico da região com pouca água, né, mais seca. Então, por isso é localizado no nordeste do Brasil. Então, essa vegetação seca, ela tem espinhos e poucas folhas. Um exemplo clássico são os cactos. Então, olha a caatinga aqui e aqui eu tenho os cactos. Percebe que é uma vegetação que fica mais num clima mais seco? Bom, a Mata Atlântica é uma vegetação diversificada, tem árvores de diferentes tamanhos e adaptada ao clima da região. Olha aqui a Mata Atlântica, tá vendo? Ó, árvores altas, de diferentes tamanhos e adaptada ao clima da região. Então, como que a gente vai entender por que é importante a perda da cobertura vegetal e o que isso impacta na redução da biodiversidade? Os biomas, né, que são o conjunto de seres vivos que vivem naquela característica, um conjunto de ecossistemas, né, que são características de clima, solo, temperatura, vegetação daquela determinada região. Então, os biomas podem desaparecer devido à ação humana, como, por exemplo, a agricultura, aqui é o cultivo, a pecuária, que é o pasto, que são os principais responsáveis pelo desaparecimento da cobertura vegetal, que é a vegetação, tá? E também tem outros, como as moradias, indústrias, mas aqui, basicamente, os mais destacados são o cultivo, a agricultura e o pasto. E ao retirar a vegetação de uma área, tanto a vegetação como os seres vivos no local, eles desaparecem, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um gráfico muito bom, que a gente consegue ver, olha só. Aqui eu tenho a parte verde escura. A parte verde escura, que é a mata nativa ou a cobertura da vegetação, né? Eu tenho o cultivo, a pastagem, o cultivo é a agricultura, a pastagem é a pecuária e a quantidade de espécies encontradas, seres vivos. Então, percebe que aqui, ó, eu tenho 60% de mata nativa e 40% de cultivo ou pastagem. E olha quanto que eu tenho de espécie, né? Conforme eu vou reduzindo a minha mata nativa, ó, 60, 50, 40, 30, e quem vai ocupando esse espaço? Justamente o cultivo, a pastagem, né? As espécies vão reduzindo, tá vendo? Então, nesse gráfico, eu consigo ver nitidamente o que acontece com as espécies. Então, as principais ameaças dos desastres ecológicos no Brasil é devido ao desmatamento de áreas com vegetação nativa, que compromete o Brasil e o mundo. É a extinção de grandes áreas de vegetação nativas e de rios importantes, porque eu acabo tirando também a vegetação ali nas margens dos rios e causando volume alto, elevação do volume, né?
acabo causando o assoreamento, né? Mata Atlântica. E aí a gente entra nesse bioma em específico, porque restam apenas 7% da vegetação original nativa, porque aconteceram muitos desmatamentos nos últimos 100 anos, transformando a floresta na mais ameaçada do mundo. Por isso foi criado o SOS Mata Atlântica, justamente que é para a gente poder se assegurar de que essa região ela consiga pelo menos se manter por mais tempo, né? Preservação. Na floresta amazônica, que é a maior floresta tropical úmida do mundo, a gente tem um grande desmatamento que acontece e ocorre devido ao uso de áreas para a pecuária, que é o pasto, agricultura, que é o cultivo de alimentos, e também a extração ilegal da madeira. Se a Amazônia perder sua cobertura vegetal ou a vegetação, nesse ritmo acelerado que a gente está tendo, ela pode se tornar um grande deserto. Tá? Então, olha aqui, por exemplo, eu consigo ver nitidamente o desmatamento, né, da floresta amazônica, causada aí pela derrubada aí de árvores, né? E aqui, por exemplo, eu consigo ver algumas características também de desmatamento da Mata Atlântica, tá? Bom, a importância das pesquisas para a conservação. Por que é tão importante? Porque através dessas pesquisas é possível perceber a quantidade de vegetação que pode ser retirada em áreas rurais, usadas para agricultura, para a pastagem, que é a pecuária, mineração, indústrias, casas e moradias. Então, foi criado, né, através dessas pesquisas, leis que estabelecem a quantidade de mata ribeirinha. O que é isso? Ao longo dos rios, a gente já vai entender que precisa ser conservada em todos os locais. O que é a mata ribeirinha, pessoal? A mata ribeirinha é também chamada de mata galeria ou mata ciliar, né? É o curso dos rios que é acompanhado de um tipo de vegetação. É a vegetação que fica no curso dos rios, às margens dos rios, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa mata ribeirinha. Então, essas leis estabelecem a quantidade de mata ribeirinha, a mata é a vegetação que tem às margens dos rios, que precisa ser conservada em todos os locais. E aí, essas áreas de preservação permanente, que é a sigla APP, inclui o quê? Tanto essa mata acima, que é a mata ribeirinha, como também morros e áreas acidentadas, que podem trazer o risco de desmoronar. E também para que a biodiversidade e mais serviços ambientais continuem a existir, né? Evitando que se desapareçam, né, essas vegetações. Então, quais são esses serviços ambientais que a gente acabou de dizer? Serviços ambientais ou ecossistêmicos incluem produtos potenciais, como remédios e alimentos, né? Produtos naturais, como purificação da água, nutrição e a qualidade do ar. Bom, falando sobre a importância da mata ribeirinha. Então, como a gente viu, muitas regiões que têm os cursos dos rios acompanhado de um tipo de vegetação, é chamado de mata de galeria, mata ciliar ou mata ribeirinha. É aquela vegetação que fica às margens dos rios, que acompanha o curso dos rios. A mata ciliar é chamada desse jeito porque, como os cílios protegem os olhos, a mata ciliar, essa vegetação, protege o solo, conservando e retendo nutrientes e os sedimentos que tem ali naquela região, tá bom? Quais são as funções da vegetação no ar? Bom, as funções da vegetação no ar e no clima, principalmente diminuir a quantidade de radiação, né, do sol, que chega diretamente ao solo, mantendo a temperatura do ar mais constante, né? Absorver o gás carbônico, que é o CO2, ajudando a melhorar a qualidade do ar. Reduz ventos, retém o gás carbônico, que é o CO2, na sua estrutura, na vegetação, mantém as chuvas regulares pela evaporação e mantém a umidade do ar pela evaporação. Um ponto importante aqui que eu queria falar com vocês antigamente
a gente falava que a Amazônia, ela era o pulmão do planeta, e hoje a gente não fala mais. Por quê? Apesar da floresta amazônica, ela produzir grande quantidade de oxigênio, o oxigênio também, grande parte dele, é absorvido também de volta pelas plantas. Então, recentemente se descobriu que o gás oxigênio que é produzido no ar é principalmente devido às algas marinhas. Então, olha só, aqui também eu tenho uma imagem muito legal que falam dos rios aéreos. O que são os rios aéreos? As nuvens, né? Como eu tenho muita vegetação, eu produzo muita umidade, produzo também muitas nuvens e acaba gerando muitas chuvas. A Amazônia emite mais água pelo ar do que pelo rio Amazonas. Olha só que barato, né? O rio Amazonas aqui. Tá bom, pessoal? É isso aí. Até o próximo vídeo. Bom estudo para vocês.